Pai do Senhor para todos, mais uma vez, mais um vídeo, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Quero informar a todos os irmãos que estão me vendo e assistindo que esses estudos, pequenos estudos, porque não temos tanto tempo, então esses pequenos estudos é só para abrir mais a mente, aprendermos mais um pouco, porque não é 100%. O estudo não é 100%. Por que não é 100%? Porque não dá tempo. Por que não é 100%? E a gente tinha que passar dias e dias para estudar. E ainda não ia dar tempo estudar a palavra do Senhor. Então, o que eu passo aqui é pouco tempo. Eu passo só alguns conhecimentos. E a continuidade do conhecimento é você que vai atrás. Na sua casa aí, começa a pesquisar tudo que você ouvir, tudo que você começar a anotar, vá pesquisar, vá atrás, vá aprendendo a palavra do Senhor. Então, antes de começar o estudo, quero ler aqui o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, olha o que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus: haja luz, e houve luz. Então, meus irmãos, hoje, neste momento, neste vídeo, eu quero falar um pouquinho do livro do início de tudo. Eu quero falar sobre o Antigo Testamento. Meus irmãos, para você ler o Novo Testamento, você tem que ter estudado, tem que ter lido o Antigo Testamento. Mas, irmão Del, se eu quiser só ler o Novo Testamento e não ler o Antigo Testamento, isso é uma opção sua, é uma escolha sua. Mas eu indico para você que, para você ler e entender o Novo Testamento, primeiro leia o Antigo Testamento. Eu vou dar um exemplo para você, para que você venha entender, compreender o que o escritor lá de Hebreus visa nos ensinar. Primeiro você tem que ler o livro de Levítico. Vou repetir, para que você venha entender a visão. Olha só, a visão do escritor lá de Hebreus. Você tem que ler o livro de Levítico. Mas onde está o livro de Levítico? Está no Antigo Testamento. Ou seja, vou repetir, para você entender o Novo Testamento, por favor, leia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros. Eu não vou falar dos 39 nesse vídeo, porque não dá tempo. Eu só vou comentar 5 livros. E vai ser um comentário rápido. E a continuidade desse estudo, desses 5 livros, você vai fazer na sua casa. Vá atrás, busque, aprenda. Não fique só no ouvir o que eles dizem, que as pessoas dizem. Não. Escute, mas vá pesquisar, vá atrás da palavra do Senhor. Então, eu vou falar só de 5 livros. E os 5 livros que eu vou falar são logo os 5 primeiros, que é conhecido o livro do Pentateuco, que tem o nome Pentateuco, que são os 5 livros. Vou falar de Gênesis, eu vou falar de Êxodo, eu vou falar de Levítico, eu vou falar de Números e eu vou falar de Deuteronômio. Será uma fala rápida, uma explicação rápida, para que você venha entender algumas coisas. Primeiro, Gênesis. O que significa Gênesis? Significa princípio. Ela está dizendo princípio. Quem foi o autor de Gênesis? Moisés. Quantos capítulos tem Gênesis? 50. Vai anotando no papel. Esse conhecimento é bom você ter. Qual o propósito, irmão Del, do livro de Gênesis? O propósito, meus irmãos, ele foi escrito com um propósito divino de dar ao homem a revelação acerca de Deus.
e o início da criação da raça humana. Então ele teve um propósito de dar ao homem a revelação acerca dele, de Deus, e o início da criação da raça humana. Pronto. Isso, Gênesis. Segundo, Êxodo. Êxodo significa saída. Saída. Só você ler Êxodo, você vai ver a saída do povo do Egito. Aí significa saída. Quem foi o autor? Moisés. Quantos capítulos tem Êxodo? 40 capítulos. E no livro de Êxodo existem 3 grandes acontecimentos. Se você for ler o livro de Êxodo aí, você vai ver que existem 3 grandes acontecimentos. Primeiro acontecimento, a saída do Egito. Segundo acontecimento, a entrada da lei. Terceiro acontecimento, a construção maravilhosa do tabernáculo. E qual o propósito, irmão Del, do livro de Êxodo? O propósito é o conserto com a nação hebraica. O propósito é o conserto da nação hebraica. Terceiro, Levítico. Falei quase agora de Levítico, quando comentei Hebreus, não foi? Terceiro, Levítico. Levítico significa chamou o Senhor, é? Levítico significa chamou o Senhor. Autor, Moisés também. Capítulo, 27 capítulos. Qual é o assunto de Levítico que eu posso aprender? Se eu for ler, qual é o assunto que eu vou entender? Qual é o assunto que o Levítico quer passar? Primeiro, o assunto de Levítico ele contém as leis de Deus. Mais de 50 vezes o livro declara que o seu conteúdo é ensinar a palavra e as revelações de Deus para Moisés, para transmitir para o povo. Vou repetir. O livro de Levítico, ele tem um assunto de que o povo venha entender a revelação dele, de Deus, para Moisés e de Moisés para o povo. Deus revelava para Moisés, Deus falava para Moisés, Deus mandava Moisés dizer e Moisés ia lá e passava para o povo. Mas qual o propósito, irmão Del, do livro de Levítico, se eu for ler? Qual o propósito do livro? O propósito, meu irmão, do livro de Levítico é convocar o povo de Deus à santidade pessoal. O propósito do livro de Levítico é convocar o povo de Deus à santidade pessoal. Próximo, Números. Números significa o Senhor falou no deserto, não é? Números significa o Senhor falou no deserto. Quem foi o autor? Moisés. Quantos capítulos? 36 capítulos. Mas Números tem um nome. O Senhor falou no deserto? Sim. Qual é o assunto do livro de Números? É a viagem para a Terra Prometida. E para ir para a Terra Prometida, o povo passou pelo deserto. Aí por isso que o número diz, o significado do livro de Números é: o Senhor falou no deserto. Em Números, quando você for ler Números, em Números você vai encontrar serviços, em Números você vai encontrar trabalho, em Números você vai encontrar guerra, em Números você vai encontrar jornadas. E qual é o propósito do livro de Números? Existem 3 propósitos no livro de Números maravilhosos. Primeiro propósito do livro de Números: o povo do Senhor é salvo para servir. Segundo propósito do livro de Números: o povo do Senhor deve servi-lo de uma maneira organizada. Terceiro propósito do livro de Números: o povo do Senhor deve servi-lo com organização. Então são esses 3 propósitos que tem no livro de Números.
quinto livro para finalizar. Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. O autor, Moisés. Quantos capítulos tem em Deuteronômio? 34 capítulos existe em Deuteronômio. E qual é o assunto? Qual é o assunto do livro? É um tratado divino sobre a obediência. É um tratado divino sobre a obediência, meus irmãos. É algo profundo. Moisés, ele teve um tratado divino sobre a obediência. É o tema, é o propósito do livro. Mas só que o assunto do livro é algo maravilhoso. O assunto do livro, Moisés, olhe bem, o assunto do livro, Moisés teve a obrigação de instruir e exortar aquela nova geração que estava ali, a nova geração que ia entrar na terra prometida, a nova geração que iria estar sob o comando de Josué. Deus ia falar com Josué, Josué ia transmitir o que Deus queria para o povo. E antes de Moisés passar o comando para Josué, Moisés teve o propósito, teve a obrigação de exortar e instruir o povo. Mas em que? Primeiro, Moisés teve que passar para o povo, explicar, mostrar o quão poderoso é o Deus que nós servimos. Moisés teve a obrigação de falar das promessas do Senhor para o povo. Moisés teve a obrigação de mostrar e dizer os deveres, segundo o concerto, fé e obediência e necessidade. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, Moisés teve a obrigação de mostrar para o povo a necessidade de amar, de honrar, de dedicar-se ao Senhor de todo o seu coração, alma e força. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse aí foi os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eu acredito que você possa aí dar um like, compartilhar, comentar embaixo se há alguma observação. Que Deus venha abençoar cada um de vocês tremendamente. E antes de terminar o vídeo, vou deixar uma curiosidade, que sempre vou deixar no final do vídeo alguma curiosidade bíblica para você. Você sabia que o livro de Esther e o livro de Cantares não tem o nome de Deus? Não tem o nome escrito lá, Deus, livro de Cantares e livro de Esther. Uma curiosidade, anota aí, viu? A paz do Senhor, até a próxima, fique com Deus.